Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós continuaremos abordando ao livro de Apocalipse, no qual nós estamos fazendo esse estudo, normalmente por capítulo, para que possamos ter mais conhecimento da Palavra de Deus. Então, nós vamos estar início na nossa aula, mas antes de darmos início à nossa aula, vamos estar dirigindo a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, Teu perdão. Obrigado, Senhor, por cada vida que está ouvindo, Senhor, a Tua palavra, por cada vida que está participando, Senhor. E eu peço uma bênção também àqueles ainda que não tiveram o desejo de participar da Escola Bíblica Dominical, que eles venham reconhecer a importância de estarmos estudando a Tua Palavra, estarmos lendo a Bíblia, Senhor, estarmos em comunhão contigo, em oração, Senhor, e que Tu possas estar abençoando cada vida, Senhor. Que abençoe nosso estudo e venha nos dar discernimento, sabedoria, e que Teu Espírito Santo possa nos fazer compreender a Tua Palavra, para cada dia mais nós crescermos no conhecimento na Tua Palavra. Isso é que nós pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos dar início. Nós paramos no capítulo 12. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 13, no qual fala, o título A Besta que Subiu do Mar, que vai de 1 até o capítulo 10. E aí, a partir do capítulo 11, tem a besta que subiu da terra. E se termos oportunidade, falaremos também do capítulo 14, no caso. Mas vamos ver a esse tempo. Então, vamos dar início, aqui no estudo. E eu quero falar que as bestas do Apocalipse, que são duas, uma que subiu do mar e a outra da terra. E as bestas do Apocalipse são descritas detalhadamente a partir do capítulo 13. João viu duas bestas surgirem na sua visão. A besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Ou do abismo, no caso. Embora trabalhasse para a mesma finalidade, as duas bestas possuem características completamente diferentes. Enquanto a primeira é descrita como um monstro terrível, a segunda tem uma aparência inofensiva. As duas bestas são aliadas ao dragão. Quem é o dragão a saber? É o próprio Satanás. Aí pergunta-se, quem são as bestas do Apocalipse? Existem inúmeras interpretações diferentes sobre este assunto, de forma que seria quase impossível aportarmos cada uma delas em um único texto. A visão descrita por João também é rica em detalhes e mais rica diversas aplicações de cada detalhe que já foram sugeridas. É importante também entender a organização do livro de Apocalipse. Ao fazer a leitura do capítulo 12, como nós já fizemos na aula anterior, para uma melhor compreensão deste assunto. Pois no capítulo 13, vemos que os personagens descritos são instrumentos na mão de Satanás, aliados que o dragão recruta para atacar a Igreja de Cristo. Vejamos que podemos compreender sobre as duas bestas, descritas no Apocalipse. É claro que esse texto, priorizando e objetividade, não irá abordar o assunto de forma exaustiva. Aí vamos falar agora da besta que subiu do mar. Podemos dizer que a interpretação mais conhecida entre os evangelhos é sobre a besta que subiu do mar. É a interpretação adodada geralmente pelos premilenialistas, dispensacionalistas. Nessa interpretação, a besta que emerge do mar significa o último governo mundial da história, sob o controle do anticristo escatológico. Tal governo será formado por 10 reinos e chegará a um determinado momento em que o anticristo será ferido de morte
e será vivificado pelo poder de Satanás. É válido dizer que alguns entendem que não é o anticristo que será ferido de morte, mas se tratar de uma referência ao sistema imperial que retornará ao mundo. Essa interpretação acerta ao identificar a profunda ligação desta visão com o surgimento do anticristo escatológico e seu governo. Entretanto, ela falha ao desconsiderar totalmente o estilo literário do livro de Apocalipse, bem como seu contexto histórico e sua aplicação atual, independente do momento histórico e atual, ou melhor, a qual um determinado leitor do livro está situado. Em sua visão, o apóstolo João viu uma besta subindo do mar, e ele possui 10 chifres cobertos de diademas, distribuídos em 7 cabeças, a quais estão escritos nome de blasfêmia. Seu corpo é semelhante ao corpo de leopardo, e seus pés como de urso, e sua boca como de leão. O dragão, Satanás, concede a ela o seu poder e autoridade. João também observa que uma das 7 cabeças parece ter sido copiada de morte. Porém, essa ferida mortal foi curada e a terra inteira ficou maravilhada, rendendo os louvores e adoração à besta e ao dragão que lhe deu a sua autoridade. A besta, então, começa a falar e proferir palavras de blasfêmia, tendo autoridade para agir durante 42 meses. Essa blasfêmia são contra o próprio Deus e os que habitam no seu tabernáculo. A besta recebe autoridade sobre todos os povos, tribos e nações, e poder para pelejar contra os santos e os vencerem. Os habitantes da terra, cujo nome não for escrito no livro da vida do Cordeiro, maravilhados, adoram a besta, conforme ali Apocalipse 13:8. Aí que diz que todos que habitam sobre a terra e adorarão, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então a gente tem que ver que para interpretarmos essa figura descrita por João, precisamos ter uma mente que há aqui, bem como em todo o Apocalipse. É um uso maciço de texto do Antigo Testamento. Também precisamos considerar a simbologia característica que permeia todo o livro de Apocalipse. Logo, devemos adotar um padrão interpretativo, evitando o erro comum de tentar literalizar e que evidentemente é simbólico. A besta sobe do mar e o mata nas escrituras, representa as nações e seus governos. Dentre vários exemplos, podemos citar uma passagem do profeta Isaías, onde o rumor dos povos é comparado ao rumor do mar, e a agitação das nações ao movimento das águas. Podemos comparar essa passagem com outra do próprio livro de Apocalipse, onde essa interpretação fica provada. Aí diz lá: ai do bramido das grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que ruge como ruge as impetuosas águas, está lá em Isaías 17:12. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são os povos e multidões, e nações e línguas, conforme Apocalipse 17:15. Essa besta é descrita com características animais. Aqui, claramente, há uma profunda ligação com a visão que o profeta Daniel teve, de maneira que a besta descrita por João combina as características das 4 bestas vistas por Daniel, lá em Daniel 7, capítulo 7. Na visão de Daniel, o significado das 4 bestas ficam revelado como sendo o império que sucede ao longo da história. Obviamente, aqui no Apocalipse, a mensagem é a mesma, de maneira que ela não simboliza apenas um único império ou governo, mas representa todos os governos anticristãos
que já existiram. Para entendermos melhor essa descrição da besta, precisamos também do capítulo 17 do livro de Apocalipse. A besta possui 7 cabeças. E o capítulo 17, versos 10 e 11, nos revela que as 7 cabeças são 7 colinas, e sobre as quais se assenta o grande meretriz, a Babilônia. Ainda no capítulo 17, o texto nos mostra que as 7 cabeças também são 7 reis e seus governos que sucedem. A interpretação dessa parte da visão tem sido discutida por muitos teólogos. O Roma antiga era conhecida na literatura como a cidade das 7 colinas. Portanto, possivelmente aqui está feita uma primeira aplicação a Roma. Mas, como já dizemos, muitos dos textos do Apocalipse possuem dupla referência. Portanto, as 7 cabeças também são 7 reis, conforme Apocalipse 17, 10. O anjo diz que João que 5 reis já caíram, um ainda existe e outro ainda não surgiu, mas quando surgir durará pouco tempo. Os estudiosos frequentemente entendem que esses 7 reis significam 7 impérios mundiais sugeridos então. Então vamos lá, a lista aqui dos 7 impérios. O Império Babilônico, primitivo, com Nirondes em Babel. Império Assírio, o Império Babilônico, de Nabucodonosor. Império Medo-Persa, Império Greco-Macedônio, com Alexandre o Grande. O Império Romano, nos dias de João. E o 7º Império é muito discutido. Alguns estudiosos fazem uma sugestão diferente dos 6 primeiros impérios e acabam afirmando que o 7º Império é justamente o romano. Outros, que defendem a lista aqui citada, sugerem que o 7º Império é a junção de todos os governos que se levantaram ao longo dos anos após a queda do Império Romano, ou seja, nenhum grande império específico, mas a combinação de todos os governos dos últimos 2000 anos. No capítulo 17, o anjo informa que João que haverá um 8º rei. Esse rei procede dos 7 reis citados. Ele é a besta, que era e agora não é e surgirá novamente. Veremos isso mais adiante, né? Aí depois, quando nós tocarmos o capítulo 17, nós vamos ver essa questão. Esse 8º rei é o anticristo. É a besta encarnada na pessoa dessa figura maligna, que será maior que todos esses outros impérios citados, pois ele se reunirá e carregará nele as características dos 7 anteriores. Também possui 10 chifres, que são coroados de diadema. Essa descrição mostra a tamanha semelhança que há entre a besta e o dragão. Ambos possuem 7 cabeças e 10 chifres, porém, enquanto o dragão usa o diadema em suas cabeças, a besta possui diadema no chifre. Isso mostra que quem governa é, na verdade, o dragão e deu o seu poder à besta. O livro de Apocalipse, o número 10, sempre está ligado ao mal, no sentido de representar as ações malignas no mundo. Portanto, 10 reis não deve ser interpretado como sendo literais, isto é, uma quantidade específica de governantes, mas deve ser entendido no sentido que os poderes mundiais, todos eles seguem a besta. Os 10 chifres representam os governantes, que recebem inspiração de Satanás e cumprem suas ordens. Em uma aplicação direta, o período do anticristo é referência aos 10 reis e nos mostra como os governos mundiais se unirão para oferecerem suporte, poder e autoridade ao governo da besta. Mas o próprio texto nos conforta dizendo que isso durará muito pouco. Eles receberão autoridade por apenas 1 hora. Novamente, essa expressão não deve ser interpretada literalmente, mas sim como uma referência ao curto período já determinado no qual eles agirão.
Voltando ao capítulo 13, a descrição continua dizendo que uma dessas cabeças foi ferida de uma forma mortal e depois curada. Isso significa que um dos 7 governos cessou por um pouco de tempo, mas retornará. Aqui João está contando a mesma história do capítulo 17, porém por um ângulo diferente. Foram muitas tentativas de identificar a aplicação exata da cabeça copiada de morte. A principal dificuldade talvez ocorra pelas características de dupla referência desta visão. Alguns estudiosos identificam essa cabeça como sendo de Roma e seu governo nos dias do apóstolo. Essa interpretação se baseia principalmente no contexto histórico do livro, dependendo de uma aplicação prática para os destinatários originais. Quando Nero estava à frente do Império Romano, entre lá 54 d.C. e 68 d.C., incentivou a cidade de Roma, a fim de escapar de qualquer suspeita. Acabou culpando os cristãos, desencadeando uma perseguição violenta sobre eles. Muitos foram presos, decapitados, crucificados e até mesmo amarrados em postes e queimados vivos, para servir como tochas de iluminação. Em 68 d.C., não suportando a pressão do Senado romano, Nero cometeu suicídio. Então, Roma, como uma perseguidora, parece estar acabada. Conspirações e conflito interno davam o tom de que os dias do Império Romano, como superpotência, tinha chegado ao fim. Roma havia sido atingida mortalmente na cabeça, porém, por volta do 81 d.C., surge Domiciano, filho de Vespasiano, e a perseguição aos cristãos, iniciada por Nero, ressurge ainda mais violenta. O golpe mortal havia sido curado. Roma, em seu imperador, novamente, inspirado por Satanás, estava perseguindo a Igreja de Cristo. Domiciano se autoproclamou Deus, exigindo que fosse adorado. O culto ao imperador foi instituído no império e não no cumprimento seria passível de pena de morte. Neste período ocorreu, talvez, a pior e mais sangrenta perseguição aos cristãos até agora. Quem não adorasse o imperador tinha os seus bens confiscados, era proibido de participar de qualquer transação comercial, passava fome, necessidade, era preso, exilados, torturados e mortos. Os próprios cidadãos do império delatavam os cristãos, mesmo que fossem seus parentes. Coisa terrível, né? O mundo em geral adorou Roma e cultou o seu imperador. A besta estava blasfemando contra Deus e fazendo guerra aos santos, enquanto os habitantes da terra adoravam a ela e o dragão e aos verdadeiros cristãos. E as seguintes palavras foram anunciadas, entre aspas, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, fecha aspas, está em 13:10. Os irmãos das 7 igrejas da Ásia Menor, que receberam este livro do século I, não tiveram dificuldade para interpretar essa visão. E como já dissemos, também não podemos ignorar essa aplicação primária. Entretanto, como acontece em outras profecias bíblicas, o significado não se esgota em um único momento específico da história. Dessa forma, embora esteja correta, a interpretação acima também há uma referência da mais profunda nela. No capítulo 17, o livro de Apocalipse, João escutou o anjo que, entre aspas, a besta que você viu e já não é. Ela está para subir do abismo e caminhar para a perdição. Isso está lá, fecha aspas, em Apocalipse 17:8. Isso significa que essa visão compreende passado, presente e futuro. Alguns estudiosos entendem que o passado se refere à ação da besta ao longo da história antiga, que enganava o mundo e dominava com imenso poder e opressão por meio dos grandes impérios mundiais.
Porém, com a vitória de Cristo sobre Satanás em sua morte e ressurreição, a ascensão ao céu, a besta foi mortalmente ferida, ficando impedida de agir, ou seja, ela não pode barrar definitivamente o avanço do Evangelho, pois seu dragão lhe teu poder agora está limitado. Por isso, ela, entre aspas, era e já não é, fecha aspas. Entretanto, em breve ela surgirá novamente. Ela subirá do abismo, da morada do dragão. Neste ponto, quem defende essa posição afirma que o momento em que sua ferida mortal é curada. Esse é o momento que a besta é personificada na pessoa do anticristo e seu último império mundial. Ela se levantará para enganar novamente as nações, mas o texto já nos esclarece que ela se levantará para caminhar para a perdição. Seu reinado durará pouco, dará hora para começar e hora para terminar. Foi concedido a besta agir por 42 meses. Novamente, vale ressaltar que o número no Apocalipse possui uma importância simbólica muito grande, portanto, não deve ser interpretado como literais. Interpretá-lo de forma literal quebra totalmente a lógica. O estilo literário é o propósito do livro de Apocalipse, tornando sua interpretação confusa e fantasiosa. A importante aqui é saber que a besta tem um tempo limitado de ação. Embora os habitantes da terra proclamem que ninguém é como a besta e que não há quem possa com ela, a Bíblia nos conforta fazendo-nos saber que o tempo está determinado e que a besta, por mais poderosa que pareça ser, não tem poder para aumentar o único dia do seu reinado tirano. A besta age por 42 meses, não por 41, nem mesmo por 43, mas por 42. E o controle está nas mãos do nosso Deus. Quer dizer, esses 42 é simbólico, não quer dizer que vai ser esses 42 meses. Entendeu? Mais uma vez, lembra que no Apocalipse, assim como acontece em outras profecias bíblicas, o significado não se esgota em um único momento específico na história. Assim podemos entender que a besta representa de forma geral o poder perseguidor de Satanás, operando por meio das nações deste mundo e seus governantes ao longo da história. Essa besta assume várias formas, de maneira que ela está presente em cada governo e se levanta de alguma forma contra a Igreja de Cristo, ou seja, com perseguições físicas, morais, retaliações diversas, aprovações de leis contrárias ao mandamento de Deus, dentre outros. Roma já caiu e tantos outros impérios já caíram, mas a besta continua atuando e se transformando e sendo dirigida por Satanás. Então a gente vê que hoje muitos querem levantar, também criando leis contrárias aos mandamentos de Deus. A permissão do aborto, a liberação da maconha, e outras coisas mais. O casamento de homoafetivos, Quer dizer, então a gente vê que essas coisas estão acontecendo já estamos no final dos tempos, E tais como foi nos dias do apóstolo João, nos dias que antecedem a segunda vinda de Cristo, haverá uma oposição semelhante ao culto divino. Isso está lá em 2 Tessalonicenses 2,8. Embora as perseguições contra a igreja ocorram de forma esporádica, repetida ao longo da história, no período final essa perseguição se intensificará de uma forma nunca vista antes. Que a tendência é essa perseguição à igreja aumente, tal como Jesus anunciou no seu sermão escatológico. No período do fim, a besta apresentará as pessoas do anticristo escatológico, encarnando a perversidade característica de todos os impérios anticristãos da história, numa completa perseguição do mal. Será o momento mais tenebroso este mundo já viu. É um período de grande tribulação, onde a igreja será perseguida terrivelmente, porém ela parece estar destruída e os santos vencidos.
Porém, embora ela pareça estar destruída e os santos vencidos, haverá cristão verdadeiro na terra, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, texto da eternidade, conforme Apocalipse 17, 18. Esses não perecerão, se necessário morrerão, mas não serão efetivamente derrotados, pois Deus os elegeu, texto da eternidade, para a salvação, santificação do Espírito, conforme 2 Tessalonicenses 2,13. Mesmo que o governo do anticristo destrua seus corpos, as suas almas não poderão ser destruídas. Que ainda embora morra fisicamente, mas não terão a morte espiritual, uma vez que eles são salvos. A besta que subiu da terra. Então a gente vai falar agora, até agora falamos da besta do mar, e agora vamos falar da besta que subiu da terra. Diferente da primeira besta, a besta que sobe da terra não possui 10 chifres, nem mesmo 7 cabeças. Sua aparência nem de longe lembra a amedrontadora aparência da primeira. Esta besta possui apenas 2 pequenos chifres, como de um cordeiro, mas não se engane, ela fala como um dragão. A segunda besta é a serva da primeira, ou seja, suas ações apontam para a outra, de maneira que ela induz o mundo a adorar a primeira besta. Se a primeira besta é conhecida pela sua força e seu poder conquistador, a segunda é conhecida pelos milagres que realiza o poder sobrenatural que te demonstra. Ela realiza grandes proezas e milagres impressionantes, tudo para enganar as massas. A besta que subiu da terra ordena que as pessoas adorem a imagem da besta que subiu do mar. Depois ela faz a imagem falar. Também ordena que qualquer um que não adorar a besta que subiu do mar deve ser morto. Por fim, ela ordena que todos recebam a marca da besta sobre a mão direita ou a fronte como sinal de lealdade. A segunda besta tem sua identidade revelada no próprio livro de Apocalipse, como sendo o falso profeta, lá em Apocalipse 19, 20. Essa besta simboliza a falsa religião ou a falsa filosofia ao longo desta era. Sua aparência é como um cordeiro, chamativo e aparentemente inocente, atraindo a atenção dos homens, mas ela esconde um dragão por dentro. Essa segunda besta é personificação da mentira de Satanás. O próprio diabo, travestido de anjo de luz, conforme 2 Coríntios 11, 14, atuando por meio de todos os falsos profetas, que agem durante toda essa dispensação, ensinando doutrinas de demônio, tentando perverter a verdade das Escrituras, levando os homens a seguir suas religiões anticristãs. O relato de João está em completa concordância com o que Tiago escreve. O que Tiago fala lá no seu livro? Diz, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica, conforme Tiago 3,15. Essa besta sobe da terra é o falso profeta, a sabedoria anticristã, que segundo Tiago é terrena, animal e diabólica. As duas bestas agem em conjunto, de forma sincronizada. Essa é uma verdadeira que podemos perceber desde os dias do apóstolo até os nossos dias. Alguns estudiosos se esforçam para atribuir o significado da segunda besta como sendo o judaísmo, apóstata da época, liderado pelos escribas e fariseus, os mesmos que crucificaram Jesus e que, em sua maioria, se mostrava aliado de Roma. Entretanto, o significado desta besta é muito mais abrangente. Ela é muito maior que apenas o judaísmo, apóstata da época. Se pudermos ver essa besta agindo nas tramas do judaísmo contra Jesus, também podemos vê-la em ação ao longo da história, oprimindo os seguidores de Cristo e fazendo com que os habitantes da terra adorem a besta que subiu do mar. Isso pode ser visto nos dias de João, onde os sacerdotes pagãos faziam o máximo para impor as mentiras de Satanás na mente do povo. E tais sacerdotes faziam de tudo para que cada vez mais pessoas proclamassem
entre aspas, o imperador, que é o nosso Deus, como eles diziam, né? Que eles adoravam o imperador. Alguns historiadores escrevem que estátuas eram construídas e no momento do culto os sacerdotes pagãos usavam técnicas ilusórias e ventrílocas para que as estátuas falassem diante do povo. Este era responsável também por atestar que adoravam o imperador e que se recusava, a quem se recusava. Se alguém se recusasse, seria certamente morto. Se alguém não tivesse a marca da besta, não poderia viver, independentemente se fosse escravo. Livre, pobre, rico, pequeno ou grande, não havia exceção. Essa marca atravessa as épocas de maneira que está em vigor em nossos dias e continuará estando até o dia do juízo de Deus. Da mesma forma que os seguidores de Cristo são selados na fonte, em Apocalipse, conforme Apocalipse 7, 3 e 9, 4, os adoradores da besta também recebem uma marca. Não existe um terceiro grupo de pessoas, ou quem é noiva do Cordeiro, ou possui o selo de Deus, ou é fiel à facção religiosa, adorador da besta e marcado por Satanás. Quer dizer, ou é joio, ou é trigo, ou é justo, ou é ímpio, né? Não tem outra, ou adora a Deus ou adora o diabo, né? Perto da volta de Cristo, simulacro de milagres aparecerão cada vez mais frequentes, conforme 2 Tessalonicenses 2,9. E a falsa religião estará a todo vapor, pregando as mentiras de Satanás, recrutando inúmeros falsos profetas, e o apelo será tão impressionante e persuasivo que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Graças a Deus, isso não será possível. A igreja verdadeira, mesmo em meio às terríveis tribulações, ela, mesmo na questão dos tribulações, pode descansar na palavra de Jesus. Porque qual é a promessa de Jesus? Que nós, aqueles que nós adoramos, que aceitamos Jesus, Deus nos livrará de todo mal e seremos mais que vencedores, conforme diz a palavra de Deus. Então, a gente estudou aí esse capítulo 13, né? Eu ia dar continuidade ao capítulo 14, que fala do Cordeiro e seus remidos no Monte Sião, né? Fala dos 3 anjos. Embora esse capítulo 14, ele é mais compreensivo. A gente talvez vai encontrar a questão, né, vai ser depois a partir do capítulo 15, nem digo 15, mas talvez o capítulo 17, né, que fala ali da mulher montada numa besta, quem é essa mulher e tal. E depois nós temos a queda da Babilônia, nos 18, temos lá no capítulo 20, os 1000 anos, né, que fala juízo final, a derrota de Satanás, e no capítulo 21, né, já falando do novo céu e nova terra, e a questão do 22, que é falando sobre o rio, é a árvore da vida, né? E aqui, inclusive, tem as palavras de Jesus, né? Nesse capítulo, tanto no 21 como no 22, né? Que Jesus fala do seu retorno, né? A volta de Cristo. Então, irmãos, nós vamos ficar por aqui, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pedindo a bênção de Deus para o nosso dia e que Deus venha nos estar cada vez nos compreensão de nós seguirmos a Cristo, né? E não a besta, no caso, mas ao nosso Salvador e Senhor, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Então, vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse domingo. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, Teu perdão. Obrigado porque a Tua palavra fala aos nossos corações. Só queremos pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo venha nos fazer compreender a Tua palavra, venha nos ensinar a cada dia, para que nós não perdemos a fé, Senhor, para que não falte conhecimento, Senhor, é porque a Tua palavra que diz que nós erramos muitas vezes porque falta-nos conhecimento, porque nós muitas vezes não buscamos na Tua palavra aquilo que precisamos para o nosso alimento espiritual.
mas que o Seu Espírito Santo venha nos identificar isso no nosso coração, na nossa vontade, Pai, na nossa mente, que possamos buscar em Ti, Senhor, a Tua palavra, para crescermos na graça e no conhecimento. Abençoe cada irmão e cada irmã, abençoe cada lar, seja com nossos pastores, aqueles que vão trazer a mensagem na Tua igreja, que possa ser um dia frutífero, um dia abençoado, e que, Senhor, tudo possa cooperar para aqueles que Te amam, porque Tu nos amas, Senhor, e nós queremos Te louvar e Te adorar. Muito obrigado por tudo e nos abençoe, e tenha uma ótima semana para todos nós. É que nós Te pedimos, já Te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, ficam na paz e até a próxima aula. Amém.